Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá então, a gente está na apostila 5, na página 140. Na última aula gravada eu falei sobre protozoários, né, que são aqueles seres vivos unicelulares, heterótrofos, eucariontes, né, que eles são quase animais, só que não são animais porque são unicelulares, né? É a principal diferença. E hoje a gente vai falar sobre fungos, tá? Pessoal, é o seguinte, muito tempo atrás, os fungos, eles faziam parte, muito tempo não, um pouco tempo atrás, os fungos faziam parte da botânica, eles eram estudados junto com as plantas. Porém, existem várias características que distanciam os fungos das plantas, tá? Então, primeira coisa, vamos lá. O fungo, ele é um ser vivo heterótrofo, ou seja, ele se alimenta de alguma coisa no meio ambiente. Então, até aí já pode falar que ele não é planta, porque a planta faz fotossíntese, né? Ou seja, ela produz o próprio alimento, ela produz o próprio carboidrato, a glicose, né? Por meio da luz solar e dos componentes que ela tira do meio ambiente, que é água, gás carbônico, né? Enfim. Os fungos não, os fungos têm que se alimentar de alguma coisa. Porém, os fungos, eles não pegam o alimento para digerir dentro deles. Eles simplesmente secretam substâncias digestivas em cima do alimento dele, digerem aquele alimento e depois absorvem os nutrientes. Ou seja, os fungos são heterótrofos por absorção. Então, eles absorvem nutriente já digerido, certo? Eles digerem fora do corpo, uma digestão extracorpórea, e depois absorvem o nutriente já digerido. Quando eles estão em cima de algum, né, por exemplo, em cima de um pão, vai formar um bolor ali, eles começam a secretar substâncias digestivas. Mas eles não digerem 100%, eles não absorvem 100% dos nutrientes daquele alimento. Parte daquilo lá eles acabam deixando, né? Vamos imaginar na natureza, uma folha cai no chão, um fruto cai e apodrece. Esse fungo vai ser decomposto por fungos e bactérias. Só que ele não vai ser 100% ali aproveitado pelos fungos e bactérias. Alguns minerais, por exemplo, vão ficar no solo, tá? Algumas substâncias ficam no solo e essas substâncias que ficaram vão ser incorporadas pelas plantas. Ou seja, os fungos, pessoal, eles têm uma importância muito grande na reciclagem da matéria. Então, cai uma folha, cai um fruto, morre um bicho, né, um animal, morre uma árvore, enfim, uma planta. Aquilo lá vai ser decomposto por fungos e bactérias. E aí, o que sobrou vai ser incorporado no solo, para nutrir o solo, tá? Então, ele faz parte da reciclagem da matéria. Em relação ao número de células, existem fungos unicelulares, com uma célula só, e existem fungos ou multicelulares, com várias células, tá? Então, o reino fúngico pode ser uni ou pluricelular, tá? A apostila está usando muito a palavra multicelular agora em vez de pluri, mas tanto faz, tá? As duas estão corretas. Reprodução, como que os fungos se reproduzem? Tanto sexuadamente, né, que envolve troca de gametas, reprodução sexuada, como assexuadamente, que é a forma mais comum, tá? Por meio de formação, por exemplo, de esporos. Então, por exemplo, tem um pão de forma que eu comprei no mercado e a validade dele é até dia 15 de julho agora. Aí chegou lá pro dia 18, 19, faz quanto que eu nem abri a embalagem. Eu comprei, do jeito que eu comprei, deixei lá e não consumi, nem abri. Aí lá pro dia 19, dia 20, eu dou uma olhadinha ali dentro, tem bolor, tem fungo ali dentro. Vocês me perguntam, de onde surgiu esse bolor? Seguinte, os fungos, eles produzem esporos microscópicos, tá? Para se reproduzir, uma das formas de reprodução deles. Esses esporos microscópicos, eles estão em tudo, né? Então, provavelmente o pão foi contaminado na hora que foi embalado, né? Não tem como esterilizar ali a embalagem para o pão ser embalado, né? É difícil. Só que eles colocam aquela data, que é o quê? A partir daquela data, a firmeza ali do pão começa, né, a ser perdida e aí o fungo pode começar a se desenvolver. Se você comer o pão só com alguns esporozinhos ali, sem ter bolor, sem nada, ou seja, antes de vencer, não vai ter problemas, tá? Você não vai ter problema nenhum. O problema é comer o pão lá mofado. Aí sim é problema. Porque aí vai te dar um problema, por exemplo, gastrointestinal. Você vai ter diarreia, vômito, enfim, uma intoxicação alimentar, tá? Mas também não vai matar. Não esse fungo de pão, por exemplo, que é o bolor. Agora, existem fungos, pessoal, que são comestíveis. Vamos pensar, o shimeji, o shiitake, o champignon, né, que são bem comuns. Agora, tem fungos que são comestíveis apenas uma vez na vida. Você come uma vez e já morre. Sério, existe fungo, pessoal, que é muito, muito, muito venenoso, tá? Enfim, vamos lá, continuando. Aqui na página 141, ele fala da importância dos fungos para
para o meio ambiente no geral, para a gente, enfim. Então eu já comentei que ele faz parte da reciclagem da matéria orgânica, ou seja, da decomposição, né, reciclando ali os nutrientes, devolvendo para o solo, por exemplo. Ele também produz antibióticos. O primeiro antibiótico do mundo foi descoberto por acidente, né, que uma cultura de bactéria ficou mofada. Né, o pesquisador lá, o Alexander Fleming, ele deixou a cultura lá de bactérias mofar por um descuido, né? Mofou e ele viu que em volta daquele mofo tinha um halo de inibição. Nenhuma bactéria ali em volta, num certo limite, nascia. Ele matava todas as bactérias ali em volta. E aquele fungo que nasceu ali, aquele bolor, era da espécie, do gênero, né, Penicillium. Então, o primeiro antibiótico que foi descoberto foi batizado de penicilina. Ou seja, além dos fungos fazerem reciclagem de nutrientes e servirem de alimento, né, que a gente já viu também, ele também pode produzir antibióticos, tá? Ou seja, 3 funções do fungo. Em alimentação também existem fungos, mofos, que são bons. Por exemplo, aquele queijo forte, o gorgonzola, ou o próprio queijo brie, né? Enfim, tem vários queijos franceses, principalmente, que são contaminados propositalmente, né? Propositadamente ali na hora da fabricação, para ter fungo, tá? E esse fungo é um fungo comestível. E vai ter, lógico, um sabor ali bem característico, né? Um pouco mais forte. O queijo gorgonzola é bem forte. Eu gosto particularmente quando tem um pouquinho só assim misturado em alguma outra coisa. Quando é ele puro, eu não gosto, né? Mas vai de cada um. Então, pessoal, os fungos têm muitas importâncias. Outra importância que não é tão agradável, mas é uma importância ecológica, assim, uma importância médica, na verdade, as micoses. Quando a gente tem micose, seja ali no meio dos dedos, tá? Que é aquela mancha meio esbranquiçada, pode estar meio avermelhada, né? Pela reação ali do corpo, inflamatória. A micose nada mais é do que fungo. Ah, a gente tem fungo no corpo? Sim, a gente tem fungo e bactéria. Quando o fungo está se proliferando mais que a bactéria, ele fica visível. Né? Quando tem esse descontrole aí do corpo, fica com mais fungo do que bactéria naquela região, a gente vai ter a famosa micose. Tá? Tem doenças fúngicas bem pesadas, tá? Tem umas aí na internet que você vê que você fala, Jesus amado. E uma outra função dos fungos, também existem fungos alucinógenos, tá? Se você ler aqui do ladinho, ó, cogumelos em rituais religiosos, tem povos que usavam fungos para rituais religiosos. São fungos que têm substâncias que afetam nosso cérebro, tá? Deixa a gente meio doidão. Existe fungo que faz isso, tá? Inclusive, aquela substância, aquela droga ilícita chamada LSD, ela é produzida a partir de um fungo que dá no centeio, tá? Que é um fungo preto, assim, eles isolam a substância que é o LSD, que é uma substância ácida. E o pessoal usa isso em balada, festa, e vê parede escorregar, sente que tá voando, vê duende, enfim, uma loucura, né? Deve ser legal. Melhor não, tá, gente? O negócio é punk. Seguinte, aí tem aqui plantas e fungos. Eles estão colocando características diferentes entre plantas e fungos, para vocês verem que fungo não é planta. Embora ele é fixo ali, né? Ele não sai andando por aí igual um animal, mas ele não é uma planta. Ele não é animal, mas também não é planta, ele é um fungo, tá? Tem um reino só para ele, reino fungi. Então, primeira coisa, planta realiza fotossíntese. Fungo não, que a gente já viu, que ele é heterótrofo por absorção. Planta é autótrofa, ela produz o próprio alimento. Fungo não, ele tem que se alimentar de alguma coisa. Então, se você vê um fungo, um bolor na parede, aquele bolor escuro assim na parede, ele não está comendo a tinta da parede, ele está se alimentando de alguma substância orgânica ali que tem naquela umidade, que tem na água, que tem em algum lugar ali. Tá? Ele não está vivendo ali de fotossíntese ou comendo a tinta, tá? O reboque, não. Tá? Ele está se alimentando de alguma coisa orgânica ali, certo? Aqui, essa é importante. Apresentam as plantas na parede celular das plantas, ou seja, tem a membrana plasmática das células, tem a parede celular, que é o envoltório mais externo à membrana, né? A parede celular das plantas tem celulose. É daí que vem o papel, tá? Então, a parede celular das plantas tem celulose. A parede celular dos fungos, ela tem um componente chamado quitina. É o mesmo componente que fica no exoesqueleto dos insetos. Sabe, dos artrópodes no geral. Sabe aquela casquinha da cigarra? Aquilo lá é um exoesqueleto, é um esqueleto que fica por fora do animal, né? E o animal faz trocas desse exoesqueleto para poder crescer. E vocês vão ver isso no... Que ano vocês vão ver? Isso no 7º? Vocês vão ver esse ano ainda artrópodes. Vocês vão ver esse ano, provavelmente. Vocês vão ver que os artrópodes todos têm esse exoesqueleto, esse esqueleto por fora. Quem são os artrópodes? Inseto, aracnídeos, crustáceos, enfim.
O mesmo componente que tem nesse exoesqueleto dos artrópodes é o que tem na parede celular dos fungos, certo? E outra coisa, as plantas, a reserva energética das plantas, né, quando elas produzem bastante fotossíntese, fazem bastante fotossíntese, produzem bastante carboidrato, elas têm que armazenar aquela energia. Elas armazenam numa molécula chamada amido, tá? Que nem a batata, ela engorda mesmo sendo vegetal porque ela é rica em amido, tá? Uma substância energética. O fungo, a reserva energética dele é igualzinha à nossa, igual aos animais, que é o famoso glicogênio. Então, o meu fígado e meus músculos, o que acontece? Se eu estou muito tempo sem comer, eu não posso ficar sem glicose, sem energia no meu sangue, né? Sem carboidrato ali para gerar energia. Então, o glicogênio que está lá no fígado ou no músculo, ele vai ser quebrado em várias moléculas de glicose para me dar energia. Então, nossa reserva energética, além de ser a gordura, né, também, é o glicogênio. É exatamente a mesma que a dos fungos, o glicogênio. Então, pessoal, os fungos têm 4 características aqui bem evidentes, né, bem marcantes, que os diferem das plantas, tá? Então, eles não são nem animais e nem plantas. Aqui na página 142... tem uma imagem aqui embaixo, parece uma pinha, aqueles negócios de Natal, assim, né? Isso daqui é chamado de trufa. Não é aquela trufa de chocolate que você come, tá? É uma trufa, é um fungo. Essa trufa é um dos fungos mais caros do mundo, na verdade, é um dos alimentos mais caros do mundo. Tá? A gente já pesquisou o valor, eu não lembro quanto que é o valor da trufa, mas é muito caro, tá? É um dos alimentos mais caros, assim, do mundo. Eu contei pra vocês uma vez que tinha um restaurante lá em Campinas, um restaurante de massas, né, italiano. E um prato de macarrão custava tipo R$60 por pessoa. Já não é um preço muito acessível, né? R$60 um prato de macarrão, né, já não é muito barato, mas beleza, mas até que dá pra pagar. Pra a pessoa ralar, o garçom lá pegava a trufa e ralava. 2 raladas de trufa, o prato de macarrão de R$60 subia pra tipo R$400, R$500. É um preço muito, muito, muito alto mesmo, tá? Aí, pessoal, na nossa próxima aula ao vivo, né, vocês já vão ter assistido essa aula provavelmente, a gente vai ver algumas estruturas relacionadas aos fungos, tá? Na verdade, eu vou mostrar imagens ali mostrando a estrutura de um fungo e vou mostrar um vídeo do Fantástico que é bem bacana, que é um fungo gigantesco que está crescendo embaixo de uma floresta lá nos Estados Unidos, tá? É um fungo que tem quilômetros, tá bom? E aí eu também vou mostrar fotos de líquens, vou falar o que são os líquens. Enfim, então a gente vai ter mais uma aulinha aí de fungos. Essa aula foi só uma aula introdutória sobre os fungos. E a gente vai continuar isso na aula ao vivo, com imagens e vídeos, tá bom? Quem quiser dar uma lidinha aí no que eu expliquei, é da página 140 até a 142, tá? A 143 eu ainda vou falar na aula ao vivo junto com o vídeo, beleza? E a imagem da 142, que é a imagem aqui embaixo da estrutura também. Senão fica muita coisa para uma aula só. Tá bom? Bons estudos, pessoal. Até mais.